O que é policiofobia e como interfere na sociedade? 2021, Brasil. Quem nunca se deparou com noticiários de indivíduos em favelas ou periferias e grandes centros, ou em locais que tenham grande quantidade de pessoas, independente da classe, a montarem motins e partirem para cima de autoridades que estejam aplicando a lei, ou seja, trabalhando? Grande parte dessas ocorrências tem origem de acompanhamentos de veículos automotores ou motocicletas, cujos responsáveis não obedecem às ordens de paradas policiais e optam pela fuga alucinada, colocando em risco diversos cidadãos inocentes nas ruas. A sociedade está adoecendo. Os valores morais, éticos, o civilismo, os deveres e o respeito estão desgastados ou inexistentes. As pessoas só querem seus direitos acima de tudo. De acordo com um artigo publicado por Felipe Bezerra, na Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, a policiofobia é uma construção cultural que pode ser conceituada como uma promoção sistemática do ódio, da aversão, do preconceito, do descrédito e da desmoralização dos profissionais de segurança pública do Brasil. Ao contrário do que imagina o senso comum, a policiofobia não é a consequência da violência policial ante a população de periferia, e tampouco é uma resultante do período do regime militar. A população de periferia historicamente nunca teve voz e a maioria dos policiais de hoje sequer viveram ou tiveram alguma ligação direta com o período dos chamados anos de chumbo. Ela é, na verdade, uma construção artificiosa e ideológica de setores da política, da mídia e da academia, e é propagada, em regra, por indivíduos das classes média e alta, que no alto de suas torres de marfim nunca sofreram abusos ou violência de policiais. Não se pode negar, entretanto, que em meio ao efetivo das polícias exista uma minoria de psicopatas, corruptos e demais espécies de bandidos de farda, mas ninguém deseja mais que esses sejam excluídos, processados e presos do que a grande maioria de policiais honestos e de bem, que tem a sua reputação profissional maculada pelas transgressões e crimes dos maus policiais. Mas é importante dizer que em nenhum outro grupo profissional o todo é julgado pela parte, mas através de uma maliciosa e sistemática campanha de desmoralização. Não faz muito tempo em que a mídia brasileira abordava o trabalho policial, se não de uma forma positiva, mas pelo menos de uma forma neutra que possibilitava ao homem comum fazer um juízo de valor solidário aos homens e mulheres que arriscam a vida nas ruas, na nobre missão servir e proteger a sociedade. De uma hora para outra, fatos isolados começaram a ganhar destaque e serem superdimensionados. A grande maioria das ações policiais, legítimas por natureza, passaram a ser solenemente ignoradas, de uma forma que hoje quase toda a cobertura do trabalho policial na grande mídia é em forma de pauta negativa. As séries e filmes policiais que exaltavam a humanidade, o heroísmo e a bravura desses profissionais sumiram, e hoje é praticamente impossível encontrar uma produção cultural onde o personagem policial tenha razão. Como os militares voltaram para os quartéis após a redemocratização, a polícia passou a ser o bode expiatório preferido de pseudo-intelectuais da academia e da política, que, para promoverem a luta de classes através de um revanchismo tardio e descabido, fomentam abertamente a tolerância e o estímulo moral ao banditismo e, por conseguinte, a criminalização da atividade policial legítima. O produto cultural dessas ações é a grande inversão de valores que produz hoje no país a enorme sensação de impunidade que fez explodir a criminalidade. Essa mentalidade que odeia a polícia opressora invadiu também o judiciário, já nos bancos universitários, e os policiais foram empurrados assim para uma legalidade que, de tão estreita, virou uma espécie de corda bamba, onde se o policial age é acusado de abuso e, caso se omita, é acusado de prevaricação. Operou-se assim um verdadeiro desmonte do arcabouço jurídico de proteção à atividade policial. Hoje, no Congresso Nacional, por exemplo, partidos políticos que sobrevivem da promoção do caos patrocinam projetos que querem acabar com o auto de resistência e com o crime de desacato, o que, se concretizado, sepultaria de vez a polícia e entregaria o Brasil de bandeja ao crime. Em país de cultura sadia, o heroísmo e a bravura da polícia é estimulada.
Policiais que trocam tiros com bandidos perigosos são aclamados e valorizados, e não são raras as vezes que são promovidos por bravura pelas autoridades constituídas. No Brasil, as mesmas ações exultam sempre numa presunção de culpabilidade, de forma que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um policial ter, por exemplo, uma legítima defesa putativa reconhecida pelo judiciário. Ao policial brasileiro é presumido quase sempre o erro, a má-fé, o excesso, o abuso e muitas vezes o crime. Abandonados pelo Estado e escutando apenas a parte esquizofrênica da sociedade que os condena, os policiais ficarão entregues à própria sorte e por isso são jogados à omissão. O fomento da desmoralização da polícia ante a população menos letrada produziu também um paradoxo. Se a polícia é violenta, ela deveria provocar medo e respeito na população e na criminalidade. Não é o que acontece. Se multiplicam as ocorrências em que pessoas desrespeitam a figura dos policiais e avançam sobre eles, o que tem causado mortes e lesões dos dois lados. Num passado recente, era inconcebível uma pessoa sã atacar um policial armado. Ante esse quadro, a desumanização da figura do policial veio a reboque. É possível observar uma certa psicopatia no ar ao ver que a sociedade não demonstra nenhuma empatia com os operadores de segurança pública, que tombam assassinados por marginais. É como se o discurso hegemônico de proteção ao banditismo e criminalização da polícia produzisse uma síndrome de Estocolmo coletiva, onde os indivíduos passassem a ter simpatia com seus algozes e odiar seus protetores, assim como ovelhas que odeiam cães pastores e sorriem simpáticas para os lobos que as devorarão. Não se combate a criminalidade vestindo camisas brancas e pedindo paz. Nenhum bandido abandonará o crime e se tornará um trabalhador por causa disso. É preciso que a sociedade entenda em sua plenitude o velho adágio romano, si vis pacem, para bellum, que nos dias de hoje significaria: se queres paz, apoie a polícia. É preciso sustar o cheque em branco da impunidade e da hipocrisia e valorizar os soldados cidadãos que, ao fazer um enfrentamento direto ao crime, tentam devolver às ruas do país as pessoas de bem, mesmo que isso custe a própria vida. Anuncie aqui seu canal, empresa e negócio e tenha ganhos incríveis com nossas visualizações e engajamento. Temos vários pacotes de anúncio. Entre em contato no Instagram ou e-mail.